Oi, pessoal, tudo bem? O Ler é Viver deste mês é dedicado à literatura brasileira, celebrada em 1º de maio, data alusiva ao aniversário do escritor cearense José de Alencar, nascido em 1º de maio de 1829, no município de Messejana, e falecido em 12 de dezembro de 1877, no Rio de Janeiro, vítima de tuberculose. É um momento para enaltecer a obra desse autor e também empreender ações que incentivem a leitura de obras nacionais, uma vez que o Brasil possui grandes títulos e autores. Para conversar comigo a respeito de José de Alencar e literatura nacional, nesse bloco contam com a participação do escritor Enéas Tavares, professor de literatura clássica na Universidade Federal de Santa Maria e autor de livros voltados ao gênero steampunk, que mescla ficção científica, tempo e espaço. Tudo bem, Enéas? Tudo bem, João Alberto? Muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês no Ler é Viver. Um grande abraço a ti, um grande abraço aos espectadores, um grande prazer em participar dessa conversa a respeito de um dos nossos grandes escritores do século XIX. Considerado o mais versátil romancista do romantismo brasileiro, José de Alencar abordava contextos indianistas, urbanos, regionalistas e históricos em seus romances, além de se permitir criar personagens femininas fortes e marcantes, como Aurélia Camargo, de Senhora, e Iracema, do livro com o mesmo nome. Qual que é a representatividade do José de Alencar para a literatura brasileira, em Enéas? Bom, é imensa, né, João? É um pouco difícil de, numa resposta curta, falar a respeito de tudo aquilo que Alencar fez pela cultura brasileira, pela nossa noção de identidade nacional, bem como em representações e construções literárias. Mas eu destaco aqui 4 elementos que fazem de José de Alencar, sem dúvida, o nome mais representativo, ou um dos nomes mais representativos da nossa literatura no século XIX. Primeiramente, é um autor que, para os padrões do período, tem uma produção imensa, né? São 21 romances, são peças teatrais, são ensaios críticos, uma produção jurídica, uma produção política, uma produção de crítica social, né? Que vai não apenas criar mundos ficcionais para responder à principal questão do século XIX para nós, quem são os brasileiros, ou o que seria a identidade nacional, além de dialogar diretamente com questões do período que tem a ver com imperialismo, que tem a ver com monarquia, que tem a ver com a constituição da sociedade brasileira. Além desses 21 romances, né, que vão dar conta de romances históricos, romances indianistas, romances regionalistas e romances urbanos, ou seja, na sua ficção romanesca, nós temos um espelho da vastidão brasileira naquele período. O que significa, até hoje, você viver nesse país imenso e que Alencar tenta responder nos seus romances. Em segundo lugar, João, os seus romances eles são escritos com uma linguagem cerceada da nossa brasilidade. Né? Para nós, hoje na escola, lermos Iracema pela primeira vez é um susto, né? Porque nós tendemos a ler hoje José de Alencar como um escritor que escreve difícil. Mas no período, né, ele é criticado justamente por trazer o português lusitano para uma dimensão brasileira. A forma como as frases de Alencar são construídas, a linguagem que muitas vezes ele usa, a voz que ele dá a diversos estratos sociais dos seus personagens, tem muito a ver com a brasilidade que ele defendia. Além disso, se trata de um escritor muito popular, é um dos escritores assim que está na gênese da nossa literatura quando não há livros e editoras no Brasil. Isso é bem importante salientar. Né? O Alencar ele escreve boa parte das primeiras obras para o jornal, né? São romances folhetinescos, escritos e publicados na margem, publicados no rodapé dos jornais, e que os leitores em diversas cidades e estados, né, ficam ansiosos na expectativa da continuação da sua história. Né? O Guarani, por exemplo, que é o clássico instantâneo, né, desse escritor, escrito em resposta a toda uma questão, né, do que seria essa identidade nacional em 1856 e 57, é um exemplo, né, de um romance publicado nos jornais. Por fim, é um autor que, além de representar o nacional, além de trazer a brasilidade para a sua linguagem e também apresentar um romance muito popular, é, sem sombra de dúvida, um autor que vai confrontar os principais elementos, dificuldades ou problemas do seu tempo.
É conhecido, né, nos livros de literatura a rixa que ele tinha com Dom Pedro II no que diz respeito a diversas questões, né, dessa representação nacional, das decisões políticas desse Segundo Império, entre outras questões que farão José de Alencar ser amado por uns e odiado por outros, né, algo que é natural em qualquer figura pública, né, que vai colocar a sua face, né, à tapa para uma determinada audiência. Me ame ou me odeie, né, professor? A obra de José de Alencar ela pode ser dividida em dois grupos distintos, quanto ao espaço geográfico e quanto à evolução histórica. Em relação à geografia, ele retrata o sertão nordestino em O Sertanejo, o litoral cearense em Iracema, o Pampa Gaúcho em O Gaúcho, a zona rural em Tio e também em O Tronco do Ipê. Já quanto à evolução histórica, o período pré-cabralino está presente em Ubirajara. A fase de formação da nacionalidade é representada em Iracema e o Guarani, a colonização em As Minas de Prata e Guerra dos Mascates e o momento presente, com a urbanidade e os retratos da burguesia, são evidenciados nos romances urbanos Diva, Lucila e Senhora, entre outros. De certa forma, ele construiu novos caminhos para a literatura no país. O nacionalismo é, sem dúvidas, uma característica marcante na sua obra, né, professor? Certamente. Poderíamos até dizer, João, que não é uma característica marcante, uma vez que talvez ela nem existia antes de José de Alencar, de fato, representar essa ideia, né, de identidade nacional nas suas obras. Lembrando, né, que Alencar morre em 1877 e 5 anos antes, em 1872, ele publica um romance, né, chamado Sonhos d'Ouro, no qual ele apresenta ali uma introdução, assinada por ele mesmo, né, em que ele deixa claro qual é a sua missão literária, né, ou a visão que ele tinha de tudo aquilo que ele estava fazendo em termos ficcionais. Para nós, que abrimos os manuais, ou encontramos o nome José de Alencar nas prateleiras de clássicos, né, o que ele faz, enquanto uma representação de vários cenários espaciais, de várias posições temporais, de várias preocupações sociológicas, pode quase ser lugar comum. É tradicional a gente dividir a obra de José de Alencar em todas essas instâncias. Mas em 1856, né, que é o ano do seu primeiro romance, a visão de uma literatura que pudesse abarcar um Brasil que nem mesmo os brasileiros conheciam, é uma outra questão, né, até que ponto nós hoje conhecemos de fato a extensão do nosso Brasil em toda a variedade cultural, sociológica, étnica, né? São questões que José de Alencar já via, já previa e defendia na sua literatura. No prefácio a Sonhos d'Ouro, ele publica ali uma análise muito rica, né, e muito perspicaz, João, de como ele via a história da literatura brasileira. E ele identificava ali 3 momentos, né? Um primeiro momento primitivo, lendário, que daria conta o que seria essa região antes dos colonizadores aqui chegarem. O segundo momento, que compreenderia um período histórico ou um período colonial. E um terceiro momento, que Alencar chamaria de infância. Infância da literatura nacional. Curiosamente, cada um desses 3 momentos vai estar ilustrado em romances como O Guarani, no caso da primeira fase, em romances como Minas de Prata, em romances como Senhora, Lucila e tantos outros, né, o Gaúcho, o Sertanejo, que tu mencionaste, e que vão dar conta dessa literatura nacional infante, dessa literatura nacional que está dando um primeiro salto em direção a um conhecimento de si próprio, e uma infância que poderia resultar, segundo o olhar esperançoso de Alencar, numa adolescência e numa vida adulta. Né? Quase 200 anos depois... muito bacana, né? Esse olhar de esperança do Alencar. Exato, exatamente. Quase 200 anos depois, né, de Alencar, nós vemos, né, as várias dimensões dessa literatura que certamente, no que diz respeito ao nacionalismo, começa a ser trabalhado com qualidades, imperfeições, idealizações, né, que são compreensíveis dado esse grande projeto literário. José de Alencar serviu de inspiração ao jovem Machado de Assis. Ele, inclusive, é patrono da cadeira fundada por Machado de Assis na Academia Brasileira de Letras. Segundo uma história nunca confirmada,
mas que circula por aí é que um dos 6 filhos de Alencar, o Mário de Alencar, na verdade seria filho de Machado de Assis, fator que para alguns daria respaldo para o enredo principal do romance Dom Casmurro. Você acredita nessa possibilidade, ô professor? Tudo é possível, né, João? Absolutamente tudo é possível, afinal não estávamos lá e sabemos que existe um abismo entre as personas públicas, ainda mais de escritores, né, em relação às suas vidas privadas, né? Eu acho que essa é uma historieta, né, interessante, que dá conta, sem sombra de dúvida, de uma relação muito próxima que Machado de Assis teve com José de Alencar, o que não poderia ser diferente, né? O Machado é um escritor muito perspicaz, não apenas no que escreve, mas na forma como conduz a sua carreira literária. Quando Machado começa a produzir, de forma incontestável, José de Alencar é o chefe da literatura brasileira. Era uma expressão dada a José de Alencar, de uma forma um tanto jocosa, obviamente, mas que dava conta da importância desse sujeito. Então é claro, né, especialmente na primeira fase de Machado, a fase romântica, mas também nos outros romances considerados realistas, há um grande débito, né, com a linguagem, com alguns avanços, com a construção de cena, com as qualidades literárias, né, de Alencar. Até levarmos essa relação pessoal, né, a uma possível história de traição, né, noturna, ou outras aventuras que esses autores poderiam ter, fica a nossa imaginação. Mas para responder a tua pergunta, eu acho que sem sombra de dúvida, né, Dom Casmurro, entre outros romances de Machado, nos quais o ciúme, ou as relações amorosas, ou as triangulações amorosas estão presentes, deve muito a José de Alencar, como deve a toda a literatura, né? Eu acredito que essa relação entre Dom Casmurro e Alencar tenha muito mais a ver, né, com a admiração que Machado certamente tinha, e temos até hoje, com o romance Lucíola, de Alencar, que é um romance, né, que Machado talvez homenagearia direta ou indiretamente na forma muito afiada, muito contumaz com que ele cria, né, uma das suas personagens femininas mais marcantes, que é Capitu. Assim como, né, nós temos Aurélia Camargo, quase uma contemporânea, né, de Lucíola e de outras personagens do próprio Alencar. Além de José de Alencar e Machado de Assis, eu queria que você indicasse 3 obras para quem está assistindo a gente, para que pudesse mergulhar fundo no universo da literatura brasileira, até para estar conhecendo um pouco mais, né, sobre ela. Eu vou indicar um clássico do século XIX e outras 2 obras de literatura fantástica também do século XIX. Enquanto clássico, eu acho que uma bela construção para os espectadores que estão formando a sua sensibilidade literária seria, depois de José de Alencar e a formação, né, dessa identidade nacional variada, com todas as suas idealizações, depois de Machado de Assis, não deixar de revisitar um romance fabuloso, né, da nossa literatura, que é o Curtiço, de Aloísio Azevedo. Né? Acho que o Curtiço ele consegue assim, né, expandir todos os tipos pessoais, subjetivos, femininos também, caracteriológicos, que Alencar e Machado, né, trabalham inicialmente nas suas obras. Além disso, eu indico um romance de 1875, de um sujeito chamado Emílio Zaluar, e o romance é Doutor Benignos. João, Doutor Benignos é o primeiro romance de ficção científica brasileira. O Zaluar era um grande autor de Júlio Verne, é um romance a respeito desse doutor que abandona a família para singrar, né, e se aventurar pelas paisagens nacionais em busca dos seus enigmas, tanto terrestres quanto estelares. Por fim, para adicionar também uma ilustre presença feminina a essa galeria de autores, eu indico Emília Freitas, uma autora da virada do século, né, que vai publicar uma obra chamada A Rainha do Ignoto, que é uma obra que não apenas, né, traz para a costa brasileira a ideia de uma ilha mágica, povoada apenas por mulheres, habitada apenas por figuras femininas, como também faz um registro excelente, excepcional, da representação do feminino na literatura no período. Então, com as dicas do escritor e professor Enéas Tavares, eu finalizo esse bloco do Ler é Viver, mas não desliga a TV não, o intervalo é super rápido, até já! O
novo coronavírus requer novos hábitos, urgentes. Lavar sempre as mãos, fazer uso do álcool em gel, proteger-se com a máscara. Hábitos simples que demonstram nosso respeito aos idosos e aos mais vulneráveis. Respeito ao próximo, seja quem for. Respeito àqueles que estão sob nossa responsabilidade e a nós mesmos. É verdade que novos hábitos exigem atenção e disciplina da nossa parte, mas é possível. Lavar sempre as mãos, fazer uso do álcool em gel, proteger-se com a máscara. Que o respeito à vida seja nosso novo hábito. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Contra o coronavírus, a favor da vida. De volta, o Ler e Viver deste mês debate a literatura nacional em alusão ao seu dia, celebrado em 1º de maio, justamente quando é comemorado o aniversário do escritor José de Alencar. Comigo, num bate-papo remoto, está o escritor Enéas Tavares, que também é professor de literatura na Universidade Federal de Santa Maria. Você, professor, é autor de diversos livros com temática steampunk que narra histórias ambientadas no passado, mesclando-as com elementos tecnológicos e modernos que não deveriam existir naquele período histórico, a exemplo dos clássicos de Júlio Verne. Conta um pouco pra gente sobre seus trabalhos e de que forma eles são importantes para a valorização, da literatura brasileira. Nós conhecemos uma ficção científica mais tradicional, João, que é aquela ficção científica que conta o futuro, né? O que acontecerá daqui a 100 anos, 200 anos, 300 anos. Nos últimos anos, esse tipo de ficção futurista, ela recebe o nome de cyberpunk. Né? O principal exemplo é o Matrix, em que a gente tem o futuro distópico possuído, dominado pelas máquinas, né? O gêmeo irmão do cyberpunk é o steampunk, é o punk do vapor, que faz um exercício diferente. Ao invés de contar o futuro, ou como o futuro poderia ser, o steampunk conta como o passado poderia ter sido se nós tivéssemos computadores, zeppelins ultravelozes, trens com ferramentas especiais e até mesmo robóticos. Brasiliana Steampunk, que é a série, né, de literatura com a qual eu trabalho, traz esse gênero para a ambientação nacional, né, o que seria desse Brasil povoado por robóticos, né, em que a linha temporal seria alterada e teria uma dimensão diferente, né, a partir da presença dessa tecnologia. Ainda mais, eu faço um exercício muito comum nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França e em outros países, que é utilizar personagens em domínio público, personagens, portanto, da literatura clássica, que são reinventados e que são recriados para povoar esse universo. Então, o Brasiliana Steampunk é tanto uma retomada desse gênero de ficção científica, quanto uma releitura da nossa literatura, da nossa identidade, dos nossos heróis mais representativos. Numa literatura voltada para todos os públicos, mas que, obviamente, né, está direcionada para o público juvenil, o público de ensino médio, que pode, né, absorver os clássicos pela primeira vez na fonte, ou então absorver os clássicos através de uma recriação retrofuturista. Na sua obra, A Lição de Anatomia do Terrível Dr. Louison, você cria uma aventura fantástica envolvendo um serial killer cuja história se cruza com a de aclamados personagens da literatura brasileira, como você acabou de mencionar, né? Já em Parthenon Místico, você retrata um Brasil do século XIX com máquinas voadoras e prodigiosos robôs automáticos, no enredo que resgata personagens de O Ateneu, de Raul Pompeia, Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo, entre outros. Você navega pelo mar da literatura brasileira a todo momento, né? De certa forma, ela sempre foi fantástica, na sua opinião, professor Enéas? Sim. Eu confesso, João, que esse projeto, né, do Brasiliana Steampunk, ele nasce de duas frustrações. Primeiramente, a frustração do leitor adolescente que saiu do ensino médio sem gostar de literatura brasileira. Eu gostava muito de ler, eu absorvia quadrinhos, cinema, livros, né? Mas eu achava que a literatura brasileira ela carecia um pouco de alguns elementos que, para mim, na época, adolescente, né, eu achava essenciais. Quando me torno professor de literatura, aí eu encaro a segunda frustração, né, que é como ensinar uma literatura produzida há mais de 100 anos
para uma audiência que está acostumada com dispositivos móveis, com jogos de computador e com tantas outras mídias, né, que povoam o imaginário juvenil contemporâneo. O Brasiliano Steampunk ele vem para dar conta disso, para demonstrar de que forma, sim, a literatura brasileira ela sempre foi fantástica, apesar de ela ser apresentada com outro viés, e de que modo esse aspecto fantástico da literatura clássica pode ser reinventada para as audiências contemporâneas. Mas é muito especial nos eventos, João, quando alguns leitores trazem lição de anatomia e trazem junto com Tisso, e trazem junto o Alienista, de Machado de Assis. E dizem, não, é que eu li o seu livro, Lição de Anatomia, e eu queria saber a origem secreta do vilão, Simão Bacamarte. Ou então, gostei muito dessa personagem Rita Baiana, queria saber de onde ela saiu. Então existe, né, todo um desenvolvimento de como levar o Brasiliano Steampunk para as escolas. Nós temos um suplemento escolar, né, que detalha essas referências e que os espectadores e leitores podem encontrar no site oficial da série, que é brasilianosteampunk.com.br. Professor Enéas, muito obrigado por abrilhantar o programa Ler é Viver desse mês, né, com seus mega conhecimentos sobre literaturas brasileira e fantástica e mostrar que existe convergência entre elas. Mas antes da despedida, eu queria que você emitisse, né, a sua opinião sobre o livro Vidas Secas, do grande escritor Graciliano Ramos, e o que ele representa para a literatura nacional. A meu ver, dá continuidade ao projeto de Alencar e de tantos outros escritores que visavam representar dramaticamente, ficcionalmente, uma identidade nacional ou então um rosto, né, de quem nós somos. O Vidas Secas apresenta personagens memoráveis, né, entre eles Fabiano, Vitória, a cachorra-baleia, né, que é, quando a gente pergunta para os alunos, uma das personagens mais interessantes, né, e uma das mais citadas como favoritas na literatura, né, nesse drama que aproxima de um leitor urbano, de pessoas que têm uma vivência de brasilidade, né, que é muito diferente daquela vivida, talvez, no norte, no nordeste, no seio de famílias de retirantes, e o que Vidas Secas faz, né, é justamente nos fazer mergulhar nesse Brasil tão inóspito, tão violento, e ao mesmo tempo tão sonhador, tão lírico, né, mesmo nos seus aspectos de miserabilidade. E eu acho que essa é uma das grandes riquezas dessa obra, nos fazer sonhar e perceber o quanto nós, brasileiros, mesmo nas situações mais desafiadoras, somos eternos sonhadores. Com certeza. Muito obrigado, professor. Boa sorte nos seus trabalhos aí em Santa Maria. Muito obrigado, João, pelo convite. Um grande abraço, boas leituras e boas aventuras a todos. O romance Vidas Secas foi escrito pelo escritor alagoano Graciliano Ramos, nascido em 27 de outubro de 1892 em Quebrangulo e falecido em 20 de março de 1953, aos 60 anos, no Rio de Janeiro. Best-seller, Vidas Secas figura entre os livros mais importantes e influentes da literatura brasileira, tendo ganhado em 1962 o prêmio da Fundação William Faulkner, como livro representativo da literatura brasileira contemporânea. Ele conquistou e vem conquistando muitos leitores, tendo vendido mais de 1,5 milhão de exemplares, sendo leitura obrigatória por muito tempo em escolas e também em concursos e vestibulares Brasil afora. Para falar sobre a representatividade desse livro em sua vida, eu chamo agora para o bate-papo do Ler é Viver o escritor Ricardo Ramos Filho, neto de Graciliano, nascido 1 ano após a morte do avô. Ele atualmente é presidente da UB, União Brasileira de Escritores. Seja bem-vindo, Ricardo. Como vai, João? É um prazer estar aqui. Eu mando um abraço a você, aqueles que acompanham o programa Ler é Viver. E é muito bom estar aqui celebrando o Dia do Escritor, agora em 1º de maio. Então, eu fico muito contente de estar aqui junto com vocês, participando do programa. Seu pai, Ricardo Ramos, também era escritor e você orientou sua vida a não caminhar por essa estrada, tanto que fez matemática na PUC de São Paulo e pensava que ser escritor na família seria falta de imaginação. Pelo visto, tudo mudou, né, Ricardo? Quando a gente é mais jovem, quando a gente é criança, algumas coisas pesam mais. E eu tinha muito medo de trilhar esse caminho que
eu achava que seria difícil, eu achava que eu seria muito cobrado, eu achava até certo ponto uma ousadia querer escrever sendo neto do Graciliano e filho do Ricardo Ramos. Então, em determinado momento, eu pensei o que eu podia fazer de mais diferente de tudo isso. E aí escolhi fazer matemática, mas com o tempo tem aquele chamado, né, que a gente não consegue deixar de ouvir, de obedecer. A vontade de escrever era muito grande, eu acabei enveredando por esse caminho e hoje eu sou muito feliz, eu acho que era isso mesmo e que isso tinha que ser feito. O papo tá legal, né? Então, se você quer ficar sabendo mais sobre a literatura brasileira, não desliga a TV, tá? O intervalo é bem rapidinho, eu volto daqui a pouco. Hoje Letícia vai ser contaminada pelo coronavírus. Nossa, amiga, muito bom. Oi, Thay, chegou rápido. Ela não sabe, mas está passando o vírus para a pessoa que mais ama. Até a vacina chegar, proteja-se. Não brinque com a sua vida e com a vida de quem você ama. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. O Ler é Viver está de volta debatendo a literatura brasileira. Comigo, nesse bate-papo remoto, está o escritor Ricardo Ramos Filho. Ricardo, você fez mestrado e doutorado tendo como foco seu avô, o escritor Graciliano Ramos. Você também é autor de mais de 20 livros, sendo 18 voltados à literatura infanto-juvenil. Por qual motivo você decidiu navegar pela literatura, né, infanto-juvenil e qual que é a sua contribuição para a literatura nacional? Graciliano, tradicionalmente, sempre foi mais observado pelos romances que ele escrevia, meu pai, Ricardo Ramos, pelos contos. Eu falei, se eu for para a literatura infantil e juvenil, não vão me cobrar tanto. Nesse momento de início, me pareceu um caminho mais seguro, mais tranquilo. Tem também, como explicação, o fato de eu ter sido, quando criança e jovem, um leitor muito voraz, muito apaixonado. Embora eu seja até hoje um leitor voraz, alguém que lê muito, eu acho que eu nunca li com tanta paixão como eu lia quando eu era menino e jovem. Então, escrever para meninos e jovens, de certa maneira, eu estou retribuindo um pouco para esses autores que tornaram a minha infância e juventude tão gostosa, tão rodeada por livros e tão prazerosamente leitora. Mas eu acho que a literatura infantil é muito importante. Primeiro, porque nós temos hoje autores muito importantes, autores muito fortes. Eu citaria uma Lígia Bojunga, uma Eva Furnari, né? Um Léo Cunha, um Caio Ritter, são escritores para crianças e jovens muito importantes, como nós temos também, e nesse aspecto o texto verbal está diretamente ligado ao texto visual. Nós somos uma literatura para crianças e jovens que possui ilustradores maravilhosos, né? Nós temos aí grandes ilustradores brasileiros. Vovô é um cometa, Maria vai com poucas, Feiticeira, Na Travessa da Macarronada, João Bolão, A Nave de Noé e Sonho entre Amigos são alguns dos livros escritos por você e direcionados ao público infanto-juvenil. Quais tipos de histórias você procura contar para os seus leitores? É mais fácil escrever para adulto ou para criança? Tem muita influência também do seu pai, do seu avô nelas, Ricardo? Olha, eu acho igualmente difícil escrever para adulto ou para criança. Escrever não é uma coisa fácil se a gente quiser escrever bem, se a gente quiser prestar atenção no texto, escrever de uma maneira exigente com a gente mesmo.
Basicamente, eu escrevo sobre o que eu vejo, sobre as histórias que eu encontro na rua, ou vendo essas histórias, ou ouvindo essas histórias. Eu considero que as histórias estão por aí, o autor tem que ter um olhar atento e saber identificar essas histórias para poder contá-las mais tarde. Se eu tive influência do meu pai e do meu avô, eu tive do meu avô indireta, porque quando eu nasci ele já havia morrido, mas meu pai teve influência do meu avô, eu tive influência do meu pai, e a influência maior, toda ela traz uma coisa que era muito forte no Graciliano e que foi forte no meu pai, e que eu tento fazer forte na minha obra também, que é ter cuidado com o texto, é fazer um texto em que a gente procura colocar no texto sempre a melhor palavra, pensar o texto de maneira que a estrutura do texto fique bem montada e que a gente consiga dizer da melhor maneira possível aquilo que é para ser dito. Isso eu trouxe do meu pai, trouxe do Graciliano, é uma coisa que eu sempre tive muito presente na hora de escrever, esse cuidado com a escrita. Você atualmente é presidente da UB, União Brasileira de Escritores, fundada em 17 de janeiro de 1958, que luta pela defesa da liberdade de expressão, direitos autorais, difusão da cultura e a democratização do acesso à informação. Quais têm sido os principais desafios e conquistas e qual é a contribuição dessa significativa instituição para a literatura nacional? Você dirigir uma entidade de classe que representa os escritores significa que a gente tem que estar atento o tempo todo para que o autor possa dizer o que ele precisa dizer, o que ele precisa escrever e não ser punido por isso. Então, o tempo todo nós estamos muito atentos à liberdade de expressão. E qualquer violação a essa liberdade, a gente, como instituição, nós nos manifestamos, a gente põe a boca no trombone, a gente grita, a gente escreve manifestos, vai para os jornais, sempre na defesa da liberdade de expressão e do próprio escritor, que muitas vezes nesse país é violentado. E como que a UB vem trabalhando, né, para democratizar a literatura em virtude de uma gama de novos escritores, novas editoras e novas publicações surgindo aos montes no cenário nacional? Quais têm sido os critérios para um escritor participar da União e quais os ganhos que ele pode ter participando dessa entidade que é tão representativa? Olha, ser sócio da UBE é muito simples. Basta entrar no site www.ube.org.br, tem uma aba lá, associe-se, clicar na aba associe-se e escolher uma das duas formas de pagamento. A pessoa vai pagar ou R$300 à vista por ano ou duas parcelas de R$150 semestrais. Então, não é complicado você virar sócio da UBE. A partir do momento que você é sócio da UBE, primeiro você vai estar colaborando para a existência de uma entidade que representa o escritor. Nós, como entidade, dependemos de que um número representativo de escritores se associem, porque o que sustenta a entidade é essa anuidade paga pelo escritor. Quem que pode se associar? Qualquer autor que tenha escrito um livro, seja ele em papel, seja ele digital. Eu escrevo num blog, eu publico semanalmente um conto no blog. É escritor, pode ser associado da UBE. Né? Então, é alguém que escreva, que tenha por hábito se manifestar pela palavra escrita. Então, qualquer um desses pode ser. O que nós vamos fazer por esses escritores quando eles entrarem?
a gente funciona muito como um ponto de apoio. Qualquer dúvida que o associado tenha, olha, eu assinei um contrato, não sei se esse contrato é prejudicial a mim ou não. Mostra o contrato para a gente vai levar para a área jurídica e vamos analisar se você está sendo ludibriado ou não pela empresa com que você assinou, pela editora com que você assinou. Ah, eu gostaria de publicar meu livro, mas está difícil encontrar uma editora. Vocês sugerem algumas editoras? Olha, a gente sugere, a gente ajuda a encontrar a publicação. Então, é esse tipo de assessoria que a gente dá, principalmente num momento como esse. Então, né, para finalizar o programa, eu gostaria que você indicasse 3 livros extremamente indispensáveis para quem aprecia a literatura brasileira e que também lesse o trecho que mais te marca em Vidas Secas. Muito obrigado por sua participação no programa e obrigado você pela companhia. Até o próximo programa. Leia um livro. Os 3 autores que eu indicaria, consequentemente, os 3 livros, são aqueles que eu considero os 3 maiores escritores brasileiros. Né? Para mim são Machado de Assis, Guimarães Rosa e Graciliano Ramos. Não é porque o Graciliano é meu avô, mas eu considero. Então, como a gente já falou muito de Vidas Secas, né? E Vidas Secas é o primeiro livro de Graciliano, é o livro que, quando eu li aos 16 anos, eu descobri que o Graciliano era um escritor que tinha uma linguagem tão característica que eu podia ler qualquer texto do Graciliano e não precisava estar assinado, eu ia reconhecer como sendo do Graciliano. Então, eu vou citar, dos 3 livros, eu não vou colocar o Graciliano. Se eu fosse colocar, eu colocaria o Angústia, que é um outro romance do Graciliano. Mas então eu ponho, do Machado de Assis, eu ponho Memórias Póstumas de Brás Cubas, por esse narrador morto, que eu acho que as experiências com narração na literatura são sempre muito importantes, e essa narração feita por alguém que já morreu no Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu acho um grande barato no livro, o humor machadiano está muito presente na obra. Eu citaria também do Guimarães Rosa, eu citaria o Grande Sertão Veredas, que eu acho que é uma obra fundamental, e citaria, para citar, não esquecer de citar uma mulher, citaria Clarice em A Hora da Estrela, eu acho que é um livro que tem que ser lido. Né? Por que eu cito esses 3? Porque eu acho que literatura é, antes de qualquer coisa, linguagem, e esses 3 livros são excepcionalmente bem trabalhados em termos de linguagem, simbologia, né, semioses, metáforas. Eu acho que os 3 livros têm uma simbologia muito rica, e a questão social tem que estar presente nos livros, e nos 3 ela está muito presente. Então, eu acho que são 3 grandes marcos da literatura brasileira, esses 3 livros que eu citei. O Vidas Secas é um livro fragmentado, né? É um livro que os capítulos podem ser lidos na ordem que a gente quiser, não precisam respeitar a ordem que está no livro. Então, eu separei aqui para ler para vocês um trecho que eu acho muito interessante do menino mais velho. Tá? Deu-se aquilo porque, sem a Vitória, não conversou um instante com o menino mais velho. Ele nunca tinha ouvido falar em inferno. Estranhando a linguagem de Sinhá Teta, pediu informações. Sinhá Vitória, distraída, aludiu vagamente a certo lugar ruim demais e, como o filho exigisse uma descrição, encolheu os ombros. O menino foi à sala interrogar o pai. Encontrou-o sentado no chão, com as pernas abertas, desenrolando um meio de sola. Bota o pé aqui. A ordem se cumpriu e Fabiano tomou medida da alpercata.
Deu um traço com a ponta da faca atrás do calcanhar, outro adiante do dedo grande. Riscou em seguida a forma do calçado e bateu palmas. Arreda! O pequeno afastou-se um pouco, mas ficou por ali rondando e timidamente arriscou a pergunta. Não obteve resposta. Voltou à cozinha, foi pendurar-se a saia da mãe. Como é? Sinhá Vitória falou em espetos quentes e fogueiras. A senhora viu? Aí Sinhá Vitória zangou. Achou-o insolente e aplicou-lhe um cacuete. O menino saiu indignado com a injustiça. Atravessou o terreiro, escondeu-se debaixo das catingueiras murchas, à beira da lagoa vazia. A cachorra-baleia acompanhou-o naquela hora difícil. Repousava junto à trempe, oscilando no calor à espera de um osso. Provavelmente não o receberia, mas acreditava nos ossos, e o torpor que a embalava era doce. Muito bacana na hora de se falar em inferno, dizer que baleia acreditava nos ossos. Muito legal. Um abraço para todos vocês e parabéns aos escritores, parabéns aos escritores.